Quantas vezes já ouvimos uma história digna de Versalhes, mas a verdade é que tudo não passa de um romance que só foi baseado em fatos reais. Eu sou a Jéssica Zanetti e esse é o Espíritos do Além, que trata de assuntos insólitos, misteriosos e sobrenaturais, sempre nessa ordem. Venha comigo porque hoje eu contarei uma história inacreditável direto da França e que quase todo mundo conhece só pra vocês. A lenda do Homem da Máscara de Ferro. E como de praxe, eu já gostaria de pedir que você deixe o seu like neste vídeo e, se você curte os tópicos trazidos pelo canal, peço também que considere se inscrever, ativar o sininho de notificações para sempre saber quando sai vídeo novo por aqui e também para que você compartilhe os seus vídeos favoritos do canal com amigos ou pessoas da sua família que você sabe que curtem esses tópicos. Lembrando que agora os nossos shorts saem toda sexta-feira e que os vídeos longos saem no sábado. Mas agora, sem mais delongas, vamos à lenda. Quem aí já viu algum filme do Homem da Máscara de Ferro? Pois é, percebam que eu disse algum, e isso porque só de filme eu consigo pensar em pelo menos dois. Uma versão chamada O Máscara de Ferro, de 1939, e o filme O Homem da Máscara de Ferro, com Leonardo DiCaprio, de 1998. E uma curiosidade sobre esse filme é que o Leonardo DiCaprio naquela época só tinha 24 anos, a idade limite de todas as namoradas dele. Se você não conhece esse meme, tem até um gráfico, é verdade, não é um meme. É um meme, mas é verdade. E esses dois filmes foram baseados na última parte do romance de Alexandre Dumas, o pai dos Três Mosqueteiros, chamado O Visconde de Bragelonne. Peraí, eu não falei isso certo. Eu acho melhor deixar esse aviso já, porque eu não sei falar francês e eu não quero aprender. Onde o escritor traz a história de um prisioneiro que tinha que usar uma máscara de ferro para esconder sua verdadeira identidade. E isso, gente, porque, de acordo com a obra, esse homem era o irmão gêmeo do rei. E de onde será que Alexandre Dumas tirou toda essa história? Então, acontece que no final do século XVII começou a surgir, por toda a França, um rumor sobre um tal prisioneiro não identificado, mas que havia sido preso sob o nome de Eustache d'Auger. E diziam na França que ele tinha sido mantido em diversas prisões, incluindo a própria Bastilha, por 34 anos de sua vida, e que ele teria morrido em 1703 sob o nome de Marchioli, durante o governo do Rei Sol, o Luís XIV. E o mais absurdo, ninguém conhecia o rosto desse prisioneiro, porque ele usava uma máscara que algumas fontes diziam que era de veludo, mas outras diziam que era de ferro. E mal a lenda surgiu, ela já começou a se espalhar com toda a força por todo o país. Obviamente, né, já que ela é uma lenda super macabra. E acabou que ela atravessou os séculos. E com a sua fama, a lenda começou a despertar o interesse de gente muito famosa, como o próprio filósofo iluminista François Voltaire. A propósito, eu quero ver se alguém aí lembrava que o primeiro nome dele era François. E o Voltaire fez uma pesquisa muito extensiva sobre esse prisioneiro, porque ele estava muito intrigado com toda essa lenda, e ele é acreditado como a primeira pessoa a teorizar que o Eustache usava uma máscara para disfarçar sua identidade, porque o seu rosto devia ser conhecido ou muito familiar, já que esse prisioneiro seria então o irmão mais velho e ilegítimo do rei Luís XIV. Então, na versão do Voltaire, ele não era irmão gêmeo, só que aí em 1840, ao escrever o seu romance, o Alexandre Dumas preencheu esses pontinhos pra gente e o Homem da Máscara de Ferro virou um gêmeo. Mas por anos, a lenda que era contada na França era mais ou menos assim. No coração da França, onde as noites são longas e os ventos trazem consigo sussurros dos segredos mais antigos, havia uma fortaleza esquecida por todos, exceto pelos guardas que se atreviam a atravessar os seus portões. Dentro daquelas paredes frias e impenetráveis vivia um homem, ou melhor, sobrevivia um homem, há 34 anos. Chamavam-no de Eustache d'Auger, mas se alguém sabia o seu verdadeiro nome, ninguém ousava falá-lo em voz alta. Sob a custódia do impiedoso carcereiro Saint-Mars, Eustache era um prisioneiro invisível, mas não por sua ausência, e sim por aquilo que era ocultado até de si mesmo. Seu rosto, eternamente coberto por uma máscara de ferro que escondia mais do que apenas a sua identidade. Escondia uma verdade pavorosa que apenas o carcereiro conhecia. Saint-Mars, um homem sem escrúpulos, sempre seguiu as ordens do rei com uma lealdade cega.
Mas havia naquele prisioneiro algo que ultrapassava toda a razão. Toda noite, depois do crepúsculo, ele ouvia sussurros vindos da cela de Eustache. Eram murmúrios em línguas antigas, sons que não deviam existir. E às vezes, nas horas mais quietas da noite, os gritos de agonia do prisioneiro faziam Saint-Mars se perguntar o que realmente era o segredo guardado. Os guardas evitavam a cela do prisioneiro mascarado, temendo o que não conseguiam compreender. E aqueles que ousavam chegar perto juravam que à noite a máscara se movia sozinha, ajustando-se como se tivesse vida própria. Diziam que os olhos de Eustache brilhavam por entre as fendas e que o ar ao redor dele se tornava gélido sempre que um guarda se aproximava para colocar o prato com comida mais próximo do mascarado, o que alguns descreviam como se a própria morte estivesse ali presente. Certa noite, um novo guarda, jovem e corajoso, decidiu desafiar os boatos contados por seus colegas. Ignorando todos os avisos dos companheiros, ele caminhou até a cela de Eustache, ansioso para descobrir o segredo do homem mascarado. Ao se aproximar, uma sensação opressora o envolveu. A cela estava mais escura do que o comum, e um cheiro de metal velho e sangue impregnava o ar. O guarda chamou o nome do prisioneiro, porém só ouviu o silêncio da noite. Ao chamá-lo novamente, dessa vez com mais força, do fundo da escuridão, uma voz suave e arrepiante respondeu: "Eu sei por que você está aqui. Os seus companheiros falaram sobre mim e você quer saber a verdade, não é mesmo? Você quer ver o que eu realmente escondo aqui debaixo dessa máscara." O jovem tremeu, mas sua curiosidade o impulsionou. Ele ergueu a lanterna que carregava e, num ato de ousadia, destrancou e abriu a porta da cela. Eustache estava sentado num canto ao fundo, imóvel, e sua máscara reluzia com o fraco brilho da chama que vinha da lanterna. O guarda avançou um passo e, sem perceber o perigo que enfrentava, estendeu a mão para tocar a máscara do prisioneiro. No instante em que seus dedos roçaram no metal, um grito horrendo cortou o silêncio da noite. Um som que vinha do próprio Eustache. A máscara pareceu fundir-se ao seu rosto, apertando, afundando-se em sua carne. Os olhos do prisioneiro se arregalaram de dor e desespero. O jovem guarda viu algo que jamais esqueceria. Não era a escuridão de um monstro que habitava aqueles olhos, como todos os guardas diziam, mas o vazio de um homem torturado por décadas. "A máscara, sou eu", sussurrou Eustache, com uma voz sufocada, entrecortada pela agonia. O guarda, atônito, não conseguia se mover. Ele sentiu o frio mortal de algo muito maior do que ele, mas que não vinha de Eustache, e sim da máscara, essa maldita prisão que o prendia há anos. O prisioneiro, já sem forças, sussurrou: "Foi o rei. O rei me condenou por um crime que eu não cometi." O guarda, agora paralisado, estava à beira de descobrir o segredo que tantos tentaram desvendar durante todos esses anos. Eustache, em seus últimos momentos de lucidez, revelou a verdade enterrada nas sombras do poder. "Eu sabia demais. Ele me..." As palavras de Eustache ficaram presas no ar, mas o seu significado ficou claro. A máscara não era um castigo comum. Não era o ferro que o prisioneiro temia, mas o que ele representava. Eustache era alguém próximo ao rei, uma testemunha de algum segredo sombrio da corte de Luís XIV. Talvez não alguém de sangue real, nem uma conspiração de gêmeos, como diziam as lendas. Não, ele devia ser um confidente, aquele que conhecia todos os pecados que o sol não poderia iluminar. E quando ousou desafiar o rei, quando ameaçou expor seus crimes por qualquer razão que fosse, o monarca o condenou a um destino pior do que a própria morte. O rei Luís XIV havia condenado Eustache ao esquecimento, mas não sem antes lhe infligir uma punição cruel e simbólica. O rei mandou forjar a máscara feita para ocultar o rosto daquele que sabia demais, daquele que nunca mais poderia falar. A máscara nada mais era do que um lembrete sombrio de que o poder do rei nunca poderia ser desafiado.
A máscara era sua sentença de anonimato, de isolamento, de tortura eterna. O jovem guarda caiu de joelhos, não aterrorizado pela presença de Eustache, mas pelo horror da injustiça que presenciava. Os olhos daquele prisioneiro, brilhando com uma súplica final, imploravam por libertação. Não do corpo, mas do fardo de ter que carregar o segredo que o arruinara. Na manhã seguinte, quando Saint-Mars foi verificar a cela, ele encontrou o jovem guarda morto no chão, seus olhos congelados em um misto de espanto e compaixão. O mascarado estava lá, como sempre, sua máscara ainda presa ao seu rosto. Mas algo havia mudado. Seu corpo estava exausto, derrotado, como se a última chama de vida tivesse escapado. Saint-Mars não sabia o que pensar, mas sentiu que o segredo que ele guardava era uma prisão para ele também. O segredo do carcereiro não era a identidade de Eustache, mas sim a própria crueldade do rei, que havia condenado um homem inocente a 34 anos de dor por puro medo de que seus segredos viessem à tona. E assim, Eustache continuou na prisão, imortalizado em sua dor, enquanto a lenda da máscara crescia como um símbolo do retrato da tirania. E aqueles que ousavam investigar sua história descobriam o verdadeiro terror. O poder absoluto e implacável de um rei capaz de apagar uma vida para salvar o seu trono. A máscara, afinal, não era apenas de ferro. Era um símbolo de uma injustiça que ecoaria para sempre nas paredes sombrias daquela prisão na França. E é claro que eu adaptei essa lenda um pouquinho no final, mas a própria lenda já tinha sido bastante adaptada durante todos aqueles séculos na França. Na lenda original, como eu falei, não dizia nada sobre o homem da máscara de ferro ser irmão do rei Luís XIV, mas a verdade é que todo mundo meio que já suspeitava que esse homem estivesse preso por algum motivo de segredo de Estado ou por alguma jogada política, já que a sua identidade era de fato ocultada, e também, que ele tinha sido transferido para prisões muito famosas, como a Bastilha e a Fortaleza de Pinheirol. E o próprio Voltaire e o Dumas também tomaram uma certa liberdade poética para modificar essa lenda na época. Por exemplo, no romance de Dumas, o prisioneiro não estava nem autorizado a falar palavra alguma, já que ele poderia revelar sua identidade. Então sempre tinha ali perto da sua cela 2 mosqueteiros prontos para puni-lo caso ele revelasse a sua identidade. Porém, os próprios carcereiros mostravam grande respeito por esse prisioneiro, e isso no romance. Mesmo assim, Dumas escreve que após a morte do mascarado, todos os pertences de sua cela foram destruídos e queimados por medo que ele tivesse escrito alguma mensagem ou que tivesse talhado seu nome em algum lugar da cela. Inclusive, as paredes foram raspadas e tudo foi esfregado justamente por essa mesma razão. Isso tudo no romance. Mas, após historiadores investigarem certas cartas trocadas entre o rei Luís XIV e o seu ministro de guerra, François Michel Letellier, ou Marquês de Louvois, e o próprio carcereiro Saint-Mars, então os 3, uma descoberta intrigante ocorreu. Para começar, o homem a quem eles se referiam como Eustache não usava máscara permanentemente, e sim apenas quando pessoas não autorizadas estivessem passando pelo local onde ficava a sua cela, ou quando eles tinham que transportá-lo para outra cela. Além disso, nessas correspondências, dava-se a entender que o Eustache tinha uma origem humilde, o que não chamava tanta atenção quanto na lenda, Porém, alguns aspectos da lenda eram realmente verdade. Por exemplo, realmente em 1669, uma ordem para sua prisão foi emitida. E de acordo com algumas fontes, no mandado de prisão, havia uma ordem para que ele fosse capturado publicamente à vista de toda a população e que ele fosse transferido até a Fortaleza de Pinheirol. Porém, chegando lá, realmente houve ordens de que o Saint-Mars teria que mantê-lo em sigilo, em uma parte mais reservada da prisão, e aparentemente, realmente, os guardas o monitoravam para que ele não se comunicasse com nenhum outro prisioneiro. Inclusive, os outros prisioneiros nem mesmo podiam vê-lo. A ordem também incluía que o preso devia ser mantido e alimentado normalmente, uma vez por dia, assim como todos os outros. Porém, que se ele falasse qualquer coisa não relacionada apenas às suas necessidades básicas, isso para qualquer pessoa, incluindo um guarda, o Saint-Mars deveria matá-lo.
Só que acontece que nas correspondências o Eustache ocupava um cargo bastante perigoso para o rei, já que ele era um criado real. As cartas não diziam que Eustache teria descoberto explicitamente, porque na verdade nas cartas eles só mencionavam que Eustache era um criado, né, para citar assim que, sendo um criado, ele receberia apenas o necessário que um homem da sua posição baixa merecesse, né? Ou seja, roupas e comidas baratas. No caso, com preço barato e não com baratas. Eu não sei se ficou muito claro isso. Então, não inseto, sim o preço. Mas, enfim, claro que naquela época, e também até hoje, né, dependendo um pouco da cultura, predominava um certo elitismo. E era justamente esse teor de elitismo que essas correspondências entre esses homens tão importantes mostravam. Mas se a gente parar para pensar, como criado na corte real, o Eustache devia ter realmente ouvido algo que ele não deveria ter ouvido, e que poderia mudar o destino do absolutismo ou de alguma estratégia militar. Porque vamos lembrar que, na época, a França tinha o exército mais poderoso da Europa. Lembrando que o forte da Inglaterra sempre foi a marinha, né? Inclusive, apenas durante o reinado do Luís XIV, a França se envolveu em guerras contra a Holanda, a Espanha, e mais tarde eles também entraram em uma guerra contra a Liga de Habsburg. Sim, a família austríaca conectada a Portugal por meio do casamento. E essa liga incluía, portanto, a Áustria-Hungria, a Prússia, a Suécia, e mais tarde a própria Espanha acabou entrando na liga também para poder lutar contra a França de novo. Aí depois eles falam que a gente tem rixa na América Latina, né? Eu tô vendo. E vale ressaltar de novo que o ministro de Guerra da França também estava envolvido nessas correspondências sobre Eustache. Então não seria impreciso supor que realmente o homem da máscara de ferro soubesse mais do que ele devia saber. E olha que interessante, aparentemente teve uma época em que o Eustache foi colocado na mesma cela em que um ex-ministro de finanças do Luís XIV, que havia sido preso por má administração do Tesouro francês, estava. E os dois eram vigiados para que eles não pudessem falar com mais ninguém ali, mas entre eles dois, eles podiam conversar livremente. Inclusive, Eustache foi meio que dado para esse ministro, que se chamava Nicolas Fouquet, como uma espécie de criado dentro da prisão. O Fouquet era um homem de alta posição, ele era o ex-ministro das finanças, né? E Eustache era visto apenas como um criado mesmo para ser usado. E olha que interessante, o Fouquet tinha um outro criado, porque ele podia ter 2 criados na prisão. Mas um dos criados que ele tinha trazido com ele originalmente acabou falecendo, por isso que eles deram o Eustache para ele. E só um adendo aqui, tá? Esses criados, eles não estavam presos. Eles apenas vinham para a prisão, serviam o Fouquet, mas eles tinham a liberdade de ir e vir. Só que logo após o Eustache ter meio que sido dado para o Fouquet como criado, chegou uma carta de ninguém menos que o ministro de Guerra da França, o Marquês de Louvois. E essa carta chegou para o Fouquet perguntando se o Eustache tinha falado alguma coisa para o outro criado dele, o que, lembrando, era expressamente proibido. Na carta, o Marquês perguntava para o Fouquet se o Eustache tinha falado para o outro criado algo sobre, abre aspas, o que ele viu antes de ser preso, fecha aspas. Porém, olha que intrigante. Na carta, essa linha foi riscada como se fosse um erro e substituída por uma passagem que explicava como Eustache tinha sido empregado antes de sua prisão, ou seja, como um criado real do próprio rei. Tô impactada. E em uma carta anterior, o Marquês de Louvois falava que o Luís XIV estaria apenas insatisfeito com o comportamento do Eustache e que por isso ele tinha mandado prendê-lo. Só que vale mencionar aqui que na época precisa em que o Eustache foi preso, o Luís XIV e o Carlos II da Inglaterra estavam em negociação pela cidade de Dunkerque, Dunkirk em inglês, que é justamente aquele filme de guerra com Harry Styles e o Tom Hardy. Ai, desculpa, gente, eu tava distraída. Onde eu tava? 2 hours later. Enfim, Dunkerque, né, então, foi vendida pelo Carlos II ao Luís XIV naquela época. E essas negociações começaram a ser feitas por intermédio da irmã do rei inglês, que era cunhada do Luís XIV. E adivinha, gente, como eles estavam conduzindo essas negociações na época? Justamente por meio de cartas secretas levadas pelos seus criados através do Canal da Mancha. O Louvois e alguns outros ministros acabaram sendo incluídos nessas negociações
negociações, só que apenas bem mais tarde, o que talvez explicasse por que o ministro da Guerra estava com tanta raiva do Eustache e tinha até xingado ele de miserável em uma das cartas. Porque, afinal de contas, quem sabia mais ou menos das cartas secretas e do seu conteúdo desde o início eram os criados e não os ministros, né? Já que a aristocracia não faz nada por si mesma. E, gente, pasmem, o Marquês de Louvois mandou prender também o outro criado do Fouquet após a morte do ex-ministro das Finanças, porque alguém da prisão reportou uma quebra de segurança da comunicação entre os dois criados. Então, após a morte do Fouquet, o Eustache e o outro criado foram retornados à cela original do Eustache, que era uma cela de criado, né? E depois disso, eles foram transferidos para outra fortaleza. E após essa transferência, eles pararam de usar o nome dos dois nas cartas, apenas se referindo aos prisioneiros como os Corvos, os Cavalheiros da Torre Inferior, ou às vezes como os antigos prisioneiros de Saint-Mars. Mas, eventualmente, o Marquês de Louvois também morreu e as correspondências cessaram. O filho do Marquês de Louvois acabou substituindo como ministro da Guerra, mas ele não sabia quem era o Eustache, e nem o que Eustache sabia. Afinal de contas, nem todo mundo viu o que o Clodagh viu. E com um novo diretor na fortaleza onde Eustache estava, ninguém sabia quem era aquele preso, o que ele tinha feito para estar ali, mas ainda assim, todos da prisão sabiam que ele usava uma máscara, ou de veludo ou de ferro. Então, ficou aí a curiosidade, e com ela, os rumores começaram. Apenas o que sabiam sobre aquele homem é que ele era um prisioneiro secreto, e que todos os prisioneiros que já tinham sido guardados pelo Saint-Mars tinham uma certa importância e status. E o próprio Saint-Mars era o único que ainda estava aqui meio de olho, né, no Eustache. E o outro criado, ele tinha sido morto, né, pouco tempo após serem os dois transferidos para essa nova prisão. Então, meio que o Saint-Mars fazia o que ele queria com o mascarado, né? Principalmente depois da morte do Marquês de Louvois, porque ninguém mais se importava com o mascarado. Então, como uma forma de manter o seu próprio status, toda vez que o Saint-Mars era transferido para dirigir uma nova prisão, ele levava o Eustache com ele com uma máscara, o que só alimentava a crença de que o homem da máscara de ferro era alguém super importante que devia estar sob a constante vigilância do próprio Saint-Mars, que virou um dos maiores carcereiros. E foi então que o Saint-Mars foi transferido para Bastilha e levou de novo, de máscara, o Eustache. Só que vários curiosos presenciaram essa cena, já que eles estavam de barco passando pelo meio da cidade. Então agora não eram apenas os guardas, mas também as pessoas de fora da prisão que tinham visto que o homem da máscara de ferro, né, ou de veludo, não se sabe ao certo, realmente era real. E foi justamente 5 anos após ser mandado para Bastilha que Eustache, felizmente ou infelizmente, acabou falecendo, depois de ter passado 38 anos de toda a sua vida encarcerado. Mas eu queria saber de vocês. O que vocês acham que Eustache tinha descoberto? Deixem aqui nos comentários. Lembrando sempre que se tiverem algum relato sobrenatural ou de lenda urbana da sua cidade ou região que gostariam de compartilhar, vocês podem enviar um e-mail para o canal ou uma mensagem no direct do Instagram, cujas informações estão sempre aqui na descrição de todos os vídeos. E quem sabe, poderão até ter sua história ou lenda contadas aqui. E se vocês chegaram até aqui e gostaram desse vídeo, eu vou pedir também para deixarem aquele like, se inscreverem no canal e compartilharem os seus vídeos favoritos com amigos que vocês sabem que curtem esses temas. Muito obrigada por terem me feito companhia até agora e até a semana que vem, quando eu trarei um caso de crime real. Mas antes de eu ir embora, lembrem-se, se acidentalmente descobrirem algum segredo de Estado, fujam do país antes de virar o próximo Homem da Máscara de Ferro.